Fala aí, seus peixudos. A janela de transferências do meio da temporada fechou agora na terça-feira, mas isso não quer dizer que o Santos não pode e não deve ir atrás de reforços no mercado, porque nós ainda podemos contratar jogadores que estão livres no mercado. Será que tem jogadores à disposição que seriam importantes para o Santos? Bom, é isso aí, torcedor. Gostaria de deixar claro primeiro que não necessariamente porque tem jogadores que possam vir a ser interessantes para o Santos no mercado, que o Santos precisa efetivamente ir atrás desses reforços, tá? Vou seguir a minha linha de raciocínio dos outros vídeos, de que o Santos já tem um bom elenco, que é um elenco que a gente tem que esperar e cobrar no mínimo, fugir da zona de rebaixamento com tranquilidade e talvez alcançar até uma Sul-Americana. É um bom elenco, agora tem um bom técnico, então a gente não pode esperar e cobrar nada além disso. Mas, como qualquer bom time, é sempre importante que a gente reforce o elenco e que a gente tenha cada vez mais peças ali de reposição e até para testar formações diferentes, peças diferentes e passar mais tranquilidade para o técnico e para o torcedor, para ter cada vez mais tranquilidade ao longo da temporada. Fora isso, é importante ressaltar também, assim como eu falei no último vídeo da coletiva do Matos, caso vocês não tenham assistido, vão lá dar uma conferida. Nós também fechamos com superávit financeiro, então, mais do que nunca, eu acho interessante sim o Matos fazer esse trabalho no mercado e ir atrás de jogadores que possam vir somar aí para o elenco. Dito isso, trouxe para vocês 10 opções disponíveis no mercado, tá? Obviamente, a gente não está falando aqui que o Santos tem que ir atrás das 10 opções, mas são opções que a gente aqui do Vem Pro Peixão e que eu, PH Feitosa, entendo que são interessantes para o nosso clube e que podem agregar aí ao longo da temporada. Então vamos começar por uma opção que eu acho bastante interessante, visando o nosso meio-campo, visando que a gente ainda não teve uma contratação adequada para o meio-campo ali, principalmente para desenvolver o papel ali de primeiro volante. Então nós temos, por exemplo, a opção do Oriel Romeu. O Oriel Romeu, eu acredito que a maioria de vocês conheçam, né? É um jogador aí com bom histórico de Barcelona, fez a última temporada ali no Girona. Porém, é um jogador de 33 anos, que não fez uma boa última temporada, diria até as duas últimas temporadas dele não foram boas. É um jogador que, embora tenha um bom passe, ajude bastante ali na marcação, uma boa visão de jogo, já começa a demonstrar sinais da idade e que ele realmente ali não consegue ter mais a mesma intensidade de jogo, né? Então, pode sim ser uma opção, mas eu não considero ela a mais adequada, acho ela uma opção arriscada para o nosso Santos Futebol Clube. Gostaria de trazer também uma outra opção, que é o Marcelino Carreazo, tá? É um jogador jovem de 25 anos, ex-CSKA Sofia e Once Caldas. É um jogador que, embora ele atue como volante, tem uma participação ofensiva bastante imponente. É um jogador que gosta de aparecer de surpresa ali no campo de ataque, próximo à área, para tentar a finalização, para tentar o chute, e também é um jogador que atua muito bem na defesa, faz muito bem essa transição, né, da defesa para o ataque. Entendo sim que é um jogador que pode vir a agregar, que pode vir a ser importante para o tipo de perfil que o Santos precisa. Temos também o Idrissa Doumbia, tá? Ou Doumbia. É um jogador de 27 anos, marfinense, que inclusive teve diversas convocações para a seleção. É um jogador que, embora bastante alto, com 1,87, e por incrível que pareça, não tem o jogo aéreo como uma característica forte, porém, embora toda essa altura, não é um jogador lento, não é um jogador desengolçado, ele é ali um meio-campista, um volante bastante intenso, de bastante movimentação. Ele é bastante ágil, então é bastante comum a gente ver ele dando arrancadas do meio de campo, ali na transição entre a defesa e o ataque. Usa muito bem o jogo de corpo, tem um bom passe, tem um bom desarme. Então é um jogador que pode vir agregar, porque também faz muito bem essa transição da defesa para o ataque, né? Nós temos um que é um pouco polêmico, que já foi um jogador bastante falado,
né, que é o Chiemoui Bakayoko. É um volante que teve passagens bastante importantes pelo Mônaco, pelo Chelsea, pelo Milan. Destaque para a passagem dele pelo Mônaco, né, aquele Mônaco sensação da Champions 17 e 18, onde ele fez uma baita Champions também, e foi até depois daí que foi para clubes maiores como Chelsea, como Milan. Eu, particularmente, como jogador, capacidade de entrega, acho uma das opções mais adequadas, mas já não é o mesmo jogador. As últimas 3 temporadas dele foram péssimas e é um jogador que já se demonstrou extremamente descompromissado, com problemas extracampo, então também não entendo que pode ser a melhor opção. Eu acho que é uma aposta muito arriscada para o Santos trazer esse tipo de jogador. Temos também o Gustavo Assunção, tá? De 25 anos, brasileiro, inclusive filho do ex-jogador Paulo Assunção. É um jogador que fez base no Atlético de Madrid, e que posteriormente, e foi só no Famalicão, que ele realmente começou a demonstrar o futebol dele, fez uma boa passagem ali pelo time, mas depois, com o passar do tempo, parece que ele não desenvolveu as características dele. Sempre foi um jogador bastante intenso, muito bom também nessa transição entre defesa e ataque, marca muito bem, conduz a bola muito bem para o ataque também, mas ele acabou perdendo e não desenvolvendo essa capacidade, tanto que fez a última temporada dele pelo AVS de Portugal e agora está livre no mercado, né? Acredito que possa ser uma boa aposta também, mas fica essa nota e esse adendo que a última temporada dele, a passagem pelo último clube dele não foi boa. Temos também uma opção que eu gosto bastante, que é o Stefano Sensi. É um jogador de 30 anos, italiano. Acredito que vocês também tenham ouvido falar, porque foi um jogador que teve uma ótima passagem pelo Monza da Itália, tanto é que depois foi comprado pela Inter de Milão, porém, infelizmente, acabou não conseguindo desempenhar o mesmo futebol e não tendo sequência no time, sofreu com muitas lesões e depois retornou para o Monza, onde acabou também não conseguindo ter sequência de jogos, fez apenas 12 jogos por problemas novamente físicos. É um jogador de 1,68, é de baixa estatura, mas ele compensa isso com muita velocidade. É ali um volante, um meia muito habilidoso, então ele é muito forte na marcação, muito forte na transição para o ataque. Além de rápido, ele é habilidoso, tem uma boa visão de jogo, é muito intenso e é como se fosse, aquele motorzinho, tá ali sempre se movimentando, sempre como uma opção de passe. Então, saindo da nossa volância, gostaria também de trazer uma opção que pode ser muito arriscada, mas que pode vir somar tanto ali no meio campo, também como jogando ali aberto pela direita, que é o Hakim Ziyech, que também velho conhecido aí dos fãs de futebol, o marroquino de 32 anos, que teve uma ótima passagem pelo Ajax, inclusive em Champions, fez ótimas atuações, depois teve uma boa passagem ali também por Chelsea, fez ótimos jogos pela seleção marroquina, diga-se de passagem. É um jogador que arrumou briga com o técnico da seleção marroquina, tem problemas extracampo e de comportamento. Embora nem precise dizer aqui sobre o futebol do Hakim Ziyech, que é, sim, um futebol realmente majestoso, tem uma visão de jogo, um negócio absurdo, um passe, um lançamento, até a questão do drible, ele tem um bom drible, é um jogador ágil, com uma ótima finalização, mas eu acho muito arriscado trazer um jogador com esse perfil para o Santos Futebol Clube, ainda mais no momento que nós estamos passando, por esses problemas de disciplina, esses problemas extracampo. A última coisa que a gente precisa é um jogador que venha tumultuar o vestiário. Porém, novamente, se a gente for olhar só pelo lado técnico e quiser fazer uma aposta, é um jogador que, se der certo, pode dar muito certo. E como última opção do meio campo, aí também olhando um jogador ali que não seria um volante, seria um meia central, meia atacante, que nos últimos anos desenvolveu bem a parte defensiva dele também, que é o Christian Eriksen. Outro que eu acho que dispensa comentários da qualidade técnica dele, é um jogador extremamente inteligente, com uma classe absurda, um ótimo passe, um ótimo lançamento, uma ótima visão de jogo, é um jogador de cadenciar. Novamente, desenvolveu a parte defensiva dele ali na reta final da carreira no Manchester United,
Na própria Dinamarca, foi um jogador que acabou recuando um pouco mais ali para jogar também, mas fez ótimas apresentações, ótimas campanhas, principalmente pelo Tottenham e pela seleção da Dinamarca. É um jogador de 33 anos, mas se ele realmente estiver bem fisicamente, é um jogador que pode vir trazer uma classe, pode vir trazer ali um controle, uma cadência para o meio de campo do Santos Futebol Clube. E por fim, eu gostaria de encerrar com duas opções, tá, que para mim são as mais difíceis de suprir no elenco nesse momento, porque existem poucas opções no mercado, poucas opções que eu entendo que podem vir agregar para o Santos, que possam ser aquelas peças que a gente entende que está faltando para o nosso elenco. Eu sinto falta de uma contratação para a ponta esquerda, eu acho que a gente tem que ter um jogador ali para jogar na ponta habilidoso, um jogador rápido, um jogador que traz uma dinâmica diferente para o time do Santos, profundidade, jogadores que criam chances de gol e não somente saem correndo para a linha de fundo e perdem a bola ou fazem um lançamento precipitado. Então eu trouxe para vocês a opção do Anwar El-Ghazi. Teve uma carreira ok, não foi nada excepcional, mas também não foi uma carreira ruim. É um jogador relativamente jovem, de 30 anos. Teve passagens pelo Ajax, pelo Lille, Aston Villa, PSV, o Mainz, da Alemanha. É um jogador habilidoso, um jogador com uma boa movimentação, rápido, versátil e com uma boa finalização. Fez gols importantes no campeonato inglês, na Eredivisie. Então, eu acho sim que pode ser um jogador que não custa iniciar as conversas, tentar ali trazer a contratação e fazer um teste na equipe do Santos. E por fim, embora tenham algumas opções aí no mercado para, né, a posição de centroavante, que hoje eu entendo que é uma das maiores revoltas aí da torcida do Santos, uma vez que a gente, né, se desfez do David Washington e aí ficou apenas com o Tiquinho, que, diga-se de passagem, eu gosto, mas é nítido que não está passando por um bom momento no Santos. Então a única opção que eu vejo que o Santos tem que ir atrás, que é uma obrigação do Santos pelo menos tentar alguma negociação, que seria um baita de um reforço, que é o Paco Alcácer. Paco Alcácer teve um início de carreira muito bom, foi considerado um jogador bastante promissor, embora não tenha sido tudo aquilo que se esperava dele. Foi um jogador que teve sim uma boa carreira, é um jogador que ainda está numa idade boa, tem 32 anos, ainda tem muita lenha para queimar, ainda mais pela condição física que ele demonstrou, né, sempre demonstrou. E é um jogador que já tem o seu currículo, né, fez uma boa campanha no Valência, fez uma boa campanha no Borussia, não fez uma campanha tão boa no Barça, mas sempre foi um 9 nato, sempre teve muito bem posicionado, faro de gol, é aquele jogador que sabe fazer o pivô, sabe sair da área, sabe jogar fora da área, sabe se posicionar dentro dela, ficar fora de impedimento, subir no momento correto para cabecear e que tem, novamente, aquele instinto matador. Então, para mim, o Paco Alcácer, o Santos tem a obrigação de ir atrás e de analisar a contratação dele. Dito isso, nação, eu entendo que a gente precisa apenas de 3 peças, que seria um para o meio-campo, principalmente volante, né? Um para a ponta esquerda e um para o centroavante. E dentre todas essas opções que foram passadas, para mim, a melhor opção para ser volante do Santos é o Stefano Sensi, que para mim é um baita de um jogador e que ele pode oferecer muito ao Santos ainda. Para a ponta esquerda, me agrada a ideia de analisar a contratação do El-Ghazi, acho que é um jogador que pode vir sim a somar para o nosso elenco atual e para o nosso técnico. E a contratação do centroavante Paco Alcácer, eu acho que mudaria, sabe, o ataque do Santos de patamar. É um jogador que acho que encaixaria muito bem jogando ali na frente com o Neymar, com 2 atacantes, né? Então o Neymar como segundo atacante ali, um pouco mais fora da área, então eles fazerem essa aproximação, essa tabela, e o Neymar dando, né, os passes ali em condição de finalização para o Paco Alcácer. Então, para mim, PH Feitosa, essas 3 contratações, novamente, não são literalmente fundamentais, porque eu entendo que o Santos já tem um elenco
bom o suficiente para afastar esse fantasma da zona de rebaixamento e brigar por uma Sula, mas com a vinda deles, eu entendo que eles reforçariam muito o elenco do Santos, tanto no papel quanto dentro de campo. Eles colocam o Santos ali num patamar um pouco acima do que nós já estamos hoje e nos ajudariam para esse final de temporada de 2025 e também para a temporada de 2026. Mas é isso aí, seus peixudos. Trouxe essas 10 opções aí para que vocês possam analisar. Gostaria também de ouvir a opinião de vocês, se tem outros jogadores aí livres no mercado que vocês entendem que poderiam ser interessantes para o Santos, que o Alexandre Matos tem pelo menos, né, aquela obrigação, até moral, com a torcida do Santos, de sondar a situação, ver se tem possibilidade de negócio ou não. Então comentem aí o que vocês acham, quais que poderiam ser boas opções, dessas opções que eu citei, se tem alguma que agrada a vocês, se vocês acham que realmente tem essa carência dessas 3 posições dentro do nosso elenco hoje. Fechou? Vamos conversar aí, deixem os seus comentários, curtam, se inscrevam. Por favor, se vocês puderem hypar o vídeo também, ajuda muito eu e o Edu para que a gente possa alcançar pessoas diferentes. E peço também para se vocês puderem dar uma força lá no meu Instagram, ph.cfeitosa. Beleza? É isso aí, seus peixudos. Muito obrigado. Até a próxima.